Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos na lição 7 e o tempo voa rapidamente. Nem parece que estávamos começando a falar sobre a introdução do Evangelho de João e a maneira pela qual João descreveu o propósito do seu estudo ao seu público até então. Agora, para mim, irmãos, essa lição é uma continuação da lição passada. A gente estudou mais testemunhos sobre Jesus. Nessa semana não será diferente. Iremos tratar sobre mais pessoas que fizeram com que se tornasse felizes aquilo que eles acreditavam. E vamos falar sobre vários personagens aqui. De forma especial, amanhã falaremos sobre Abraão, depois Maria, Betânia, Pilatos também fará parte aqui dos testemunhos. E tem um outro personagem também, o próprio Tomé, também irá fazer parte sobre Jesus. E depois entraremos em nosso testemunho. Mas o autor da lição aqui colocou um ponto, ele chega a falar aqui cerca de pelo menos 11 personagens que testemunharam sobre Jesus. Desses 11, eu vou ler para vocês aqui cada um deles. Primeiro, ele cita aqui sobre João Batista. João Batista declarou aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeira declaração. Declaração número 2. O próprio André disse assim: achamos o Messias, dando ênfase de quem ele era. Filipe disse a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu. Aqui, no quarto ponto, nós encontramos o próprio Natanael também fazendo uma mesma proclamação: mestre, o Senhor é o Filho de Deus. Quinto, encontramos a samaritana quando ela indagou o seguinte: não seria por acaso ele o Cristo? A própria samaritana. Em seguida, vem os samaritanos. Testemunhos 6. Os samaritanos afirmaram: nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Consequentemente, nós vemos aqui o testemunho de Pedro, testemunho número 7. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. João 6:68. A própria Marta declarou lá em Betânia: eu creio que o Senhor Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir a este mundo. Testemunho número 9. O próprio ex-cego afirmou: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Ou seja, agora eu tenho a bênção de enxergar por causa daquele que veio me trazer cura. Testemunho sobre a pessoa de Cristo pelo ex-cego. O próprio Pilatos descreveu aqui, testemunho 10, eu não encontro nele crime algum. E o final é o Tomé, quando ele se entregou dizendo: este é o meu Senhor e meu Deus. Quando ele então mostrou a Tomé quem ele era. Esses que nós citamos aqui são mais testemunhos de Jesus, de pessoas de várias ocasiões, várias culturas diferentes, de várias nacionalidades. Mas nessa semana vamos tratar especialmente sobre pessoas diferentes. Abraão, Maria, Pilatos, o próprio o rapaz Tomé, e em seguida o nosso testemunho. Em suma, eu quero dizer aqui para vocês o seguinte: o tempo passa. Eu estava vendo aqui um comentário interessante do pastor Carlos Bittencourt, e eu peço permissão a ele para fazer valer o que ele deixou em seu site chamado Ligado na Videira. O tempo passa, do banco Bamerindos. Não sei se vocês conhecem esse banco. Ele diz assim: o tempo passa, o tempo voa. E esse comercial dizia: e a poupança Bamerindos continua numa boa. Para nós cristãos, a gente tem a certeza e podemos fazer uma mudança nessa música que endossava o comercial do próprio Banco Bamerindos, que deixou de existir há pelo menos 10 anos atrás. Agora, nós podemos dizer assim: o tempo passa, o tempo voa, e com Cristo a nossa vida sempre será uma boa. Então, essa é a evidência. O testemunho nosso é que sempre estejamos bem com Deus. Por mais que tenhamos aflições, por mais que passemos por dificuldades. O próprio salmista descreve assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todos as livra. E nós, irmãos, somos bem-aventurados, como diz aqui como diz aqui o texto da lição 7. Quando ele diz assim, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você é um bem-aventurado, porque pela palavra de Deus, aqui tem a imagem, você proclama não só a verdade, aquilo que você acredita, mas você foi recebido, você recebeu essa mensagem. Para mim, irmãos, essa imagem aqui tem muita coisa interessante. Esse cabide é uma coisa que me chama a atenção. Por quê? Olha, o cabide, a escada e a porta. Alguém está anunciando o lugar para ele passar.
Só que para chegar até lá tem uma escada. Nem todo mundo consegue crer de imediato. A crença é um processo contínuo. O que me chama a atenção é que a dúvida ficou lá no cabide. Ou seja, eu corro o risco de voltar a ter dúvida, porque o cabide fica dentro de casa, um local ainda reservado. Então, por mais que nós creiamos, nós não estamos isentos de posteriormente voltar a ter alguma dúvida. Porém, quando a palavra de fato enche nosso coração, nós abrimos um novo horizonte. E em Cristo, podemos dizer, não há mais dúvida, agora eu creio e creio para sempre. Que Deus, portanto, o abençoe, que tenhamos um ótimo estudo nessa nova semana para a honra e glória de Deus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e te agradecemos porque Tu nos dissestes, o nosso próprio Salvador nos disse que nós somos bem-aventurados pelo fato de não termos visto, mas acreditamos em tudo que Ele de fato nos deixou. Ajuda-nos, ó Pai, e alimenta a nossa fé, dando-nos ênfase a cada dia, a sermos mais crentes em Tua palavra e na Tua esperança da breve volta do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos, Senhor, uma boa semana e a Tua paz em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, irmãos. Uma ótima semana e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.